Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes conosco Ricardo Carvalho, o CEO da companhia, e Luciano Alves, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. A apresentação deste evento está disponível no site de Relações com Investidores, onde também será disponibilizada a gravação do evento após o encerramento. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que algumas das informações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais em base global, regional ou nacional. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo Carvalho, que irá comentar os principais destaques do segundo trimestre de 2022. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Obrigado, Amabile. Quero começar agradecendo a participação de todos e todas aqui nessa nossa videoconferência de resultados. O segundo trimestre de 2022 foi marcado por mais um recorde histórico de EBITDA ajustado, também pelo avanço em todos os pilares de ESG, a conclusão do nosso follow-on e também o avanço dos nossos projetos de inovação e tecnologia. Apesar da volatilidade do alumínio na LME, o preço médio de $2.875 por tonelada no trimestre foi 20% maior em comparação com o segundo trimestre de 2021 e foi o principal impulsionador do forte resultado da CBA. Atingimos uma receita líquida de 2,3 bilhões, um crescimento de 22% em relação ao primeiro TRI de 21, mesmo com uma queda de 7 mil toneladas no volume vendido no mesmo período. O aumento dos custos foi em torno de 9%, sendo menor do que o aumento da receita, o que contribuiu para o EBITDA ajustado recorde de 641 milhões no trimestre e uma margem EBITDA de 27%. Vale destacar que no trimestre a companhia atingiu o segundo maior lucro líquido da história, 511 milhões de reais, um crescimento de 29% comparado ao segundo TRI de 21. Além dos destaques financeiros, concluímos em abril o follow-on da CBA, melhorando ainda mais a liquidez, que passou a ter um free float de 32,1% e um volume diário negociado na CBA V3 de 63,2 milhões no trimestre. Nas frentes ESG, a CBA aderiu ao movimento Ambição Net Zero, uma iniciativa da Rede Pacto Global da ONU, Rede Brasil do Pacto Global da ONU, e recebeu uma importante conquista, o destaque do Prêmio Melhores SG 22 da Exame na categoria Mineração, Metalurgia e Siderurgia, reforçando nossos compromissos com essa jornada. Nas iniciativas de inovação e tecnologia, realizamos uma parceria com o Senai do Paraná para o desenvolvimento de uma folha de alumínio nacional para aplicação em invólucros de bateria de íons lítio, fortalecendo a nossa estratégia da CBA em desenvolvimentos voltados ao segmento de veículos elétricos. Por fim, concluímos em 15 de julho a transação de compra e venda da refinaria de níquel de São Miguel Paulista com a empresa australiana Jervois Global Limited, em linha com a nossa estratégia de manter o foco no negócio alumínio. Agora eu vou passar a palavra para o nosso CFO, o diretor do RI da companhia, Luciano Alves, para que ele apresente a vocês mais detalhes sobre o mercado de alumínio e o desempenho financeiro da CBA. Luciano, passa a palavra para você. Obrigado, Ricardo. Bom dia, pessoal. Eu sou o Luciano, diretor financeiro de RI da CBA, e vou começar falando como o mercado de alumínio se comportou nesse trimestre. Nos últimos meses, a gente viu que a China tem aumentado a produção de alumínio primário através de religamentos e também de novas capacidades, que já era esperado pelo mercado. E mesmo com esse crescimento da oferta, o mercado global se manteve deficitário no trimestre e os estoques em dias de consumo continuaram caindo, ficando abaixo do nível considerado como de equilíbrio.
Podemos dizer que no segundo trimestre nós tivemos um mercado físico global apertado, uma vez que os estoques estão em patamares historicamente baixos e completamos o 5º trimestre consecutivo em déficit do mercado. A demanda de alumínio primário, por sua vez, se manteve resiliente. Na China, houve um aumento de consumo em comparação com o tri anterior e o país aumentou as exportações de alumínio transformado, ou seja, as exportações foram um importante driver de consumo de alumínio primário na China no segundo trimestre desse ano. Nos demais países, por sua vez, tivemos uma redução da demanda, principalmente puxada pela Europa, pelos conflitos na região, mas ainda assim o nível de consumo se manteve nos mesmos patamares pré-pandemia, como a gente pode ver no gráfico da direita. No próximo slide, temos um maior detalhamento da produção de alumínio no trimestre. Então, no gráfico à esquerda do slide 5, conseguimos ver que a China foi o principal responsável pelo aumento da oferta, um crescimento de 3,9% em comparação com o ano anterior. Existe uma expectativa de que ocorra uma desaceleração do crescimento da oferta nos próximos meses, devido não somente ao término dos projetos, mas também a custos elevados. Por outro lado, nos demais países, o crescimento da produção tem ocorrido consistentemente em patamares menores, uma vez que a pressão de custos acaba limitando a expansão de oferta e até mesmo resultando em cortes de produção. No último trimestre, por exemplo, 2 smelters nos Estados Unidos anunciaram cortes de produção relacionados às pressões de custo, totalizando uma redução de 254 mil toneladas por ano. O custo da energia, especificamente, está prejudicando a rentabilidade de alguns smelters. Em regiões como a Austrália e principalmente a Europa, o risco de novos fechamentos de smelters é relevante, uma vez que as tarifas de energia estão historicamente altas. Segundo a consultoria CRU, 27% da produção de alumínio primário na Europa e 67% da produção nos Estados Unidos ficarão expostos aos preços spot de energia nos próximos 18 meses, porque esses smelters não possuem contratos de energia de médio e longo prazos. Para 2022, espera-se um aumento na produção global, puxado pela China, mas ainda assim a expectativa é de um pequeno déficit de 93 mil toneladas no ano. No próximo slide eu vou falar sobre preços e prêmios. O preço do alumínio manteve uma trajetória em queda no último trimestre, muito influenciada pelas preocupações com o crescimento global. As questões macroeconômicas acabaram tendo um peso maior do que os fundamentos do mercado de alumínio. As altas dos juros, os conflitos na Europa, os lockdowns na China e todos esses fatores influenciaram esse movimento de baixa de preço. Mas, no entanto, com essa queda, aumentou o número de smelters operando no vermelho, uma vez que a pressão de custos continua sendo um desafio para toda a indústria. Os prêmios continuam em patamares elevados, mesmo após a queda recente, e essa queda foi um reflexo da continuidade dos fluxos de metal da Rússia e também das preocupações com a demanda futura. Por outro lado, o que tem sustentado os prêmios em níveis altos são principalmente os estoques mais baixos, globais, os custos logísticos elevados e riscos de novos fechamentos de smelters. Indo para o próximo slide, eu vou comentar sobre os custos da indústria. As margens dos smelters, tanto na China como fora da China, sofreram uma retração em relação ao primeiro tri, mesmo com a redução dos preços de algumas matérias-primas. Os preços de alumina reduziram na China e fora da China. O preço de energia na China também diminuiu, mas ainda assim as quedas nos preços de alumínio foram mais intensas, pressionando as margens dos smelters. Uma boa parte da produção de alumínio líquido operou com custos acima da LME, é o que podemos observar na curva de custos global à esquerda. Produtores no final da curva são principalmente os chineses, que têm sofrido com elevados custos de energia nos últimos meses. Produtores integrados, como a CBA, estão menos expostos às pressões exógenas de custos e, por isso, possuem melhor posicionamento na curva global. Entrando no próximo capítulo, eu vou focar no desempenho operacional e financeiro da CBA nesse segundo trimestre e, indo para o slide 9, é importante mencionar que a reciclagem foi um dos destaques desse trimestre. Nós incorporamos totalmente os volumes da Alox do Brasil, que contribuiu com 6,5 mil toneladas no trimestre, e ainda assim os volumes de venda de reciclados aumentaram 14% em comparação com o ano passado. No total, os volumes de alumínio tiveram uma queda de 6% em relação ao ano anterior, totalizando 112 mil toneladas. Em primários, houve uma redução das vendas de produtos de valor agregado, principalmente tarufos, uma vez que a demanda do segmento de construção civil está cada vez menor em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda existiam estoques de tarugo no mercado decorrente dos altos níveis de importação que aconteceram no ano passado. Por outro lado, quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2022,
nós tivemos um aumento dos volumes de primários. Vendemos mais lingotes no mercado, neste TRI, com prêmios melhores e ganhamos market share sobre o importado. As vendas de produtos transformados tiveram uma queda em relação ao segundo trimestre de 2021, principalmente chapas para bens de consumo e estudados para o setor de construção civil. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, também foi registrada uma queda, puxada por chapas para bens de consumo, mas as vendas de folhas e estudados se mantiveram estáveis. Vale destacar que, em folhas, a CBA conseguiu avançar em alguns subsegmentos core, como embalagens assépticas e flexíveis. Indo para o próximo slide, vou agora comentar um pouco sobre o desempenho dos indicadores financeiros nesse trimestre. Então, a receita líquida consolidada da CBA atingiu 2,3 bi no segundo TRI de 2022, um crescimento de 22% em relação ao segundo TRI de 21, influenciado principalmente pelo aumento de 23% na receita do negócio alumínio e alta de 20% do alumínio na LME, compensando a redução do volume vendido no trimestre, que eu já comentei no slide anterior. Outro fator que contribuiu para o crescimento da receita foi o aumento dos prêmios praticados pela CBA em todas as linhas de produtos, primários e transformados, reflexo de um mercado físico apertado e custos logísticos elevados, como comentei anteriormente também. Ainda no negócio de alumínio, é importante destacar que o efeito negativo do hedge estratégico de 18 milhões de reais no trimestre foi 90% menor que o efeito negativo no mesmo trimestre do ano anterior. Esse hedge estratégico deixou de ser executado pela companhia em junho de 2021 e teve contratos derivativos vigentes até maio de 2022. A partir do próximo trimestre, nós não teremos mais impacto deste hedge na nossa receita. Em relação à receita líquida do segmento de reciclagem, nós tivemos um aumento de 96% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, considerando a integração total da Lux do Brasil, que contribuiu com 107 milhões de reais no trimestre. Por outro lado, houve uma redução na receita de outros segmentos no segundo trimestre de 2022, comparado ao segundo trimestre de 2021, devido à redução do trading de lingote. Esse valor foi parcialmente compensado pelo maior volume vendido de alumina, devido à antecipação de volume do take da Alunorte do próximo trimestre para o segundo trimestre. Em relação aos custos dos produtos vendidos no segundo TRI, houve um aumento de 9% comparado ao segundo TRI de 2021, influenciado pela inflação de custo da indústria, crise energética e aumento dos custos logísticos, além do incremento de 90 milhões de reais nos custos dos produtos vendidos da Alux, que está atrelado à LME, principalmente sucata. Esse impacto foi parcialmente compensado pela redução de custos da operação de trading e de lingote também, que é a operação de trading de lingote. O aumento no custo médio da produção do alumínio líquido foi de 33% no trimestre, uma variação maior que o CPV, em função do prazo de giro do estoque, explicado principalmente pelos aumentos do custo de produção de alumina, em 42%, pasta nórdica em 59% e energia em 23%. Passando para o EBITDA ajustado, novamente alcançamos um recorde trimestral, o Ricardo comentou sobre isso, né? Com expressivo aumento de 277 milhões de reais no trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionado pela melhora no resultado do negócio alumínio, com aumento dos preços de venda praticados, do preço do alumínio na LME e dos prêmios praticados em todas as linhas de produtos primários e transformados. A margem EBITDA consolidada também atingiu um recorde trimestral, com aumento de 8 pontos percentuais, encerrando o trimestre em 27%. A CBA também teve o segundo melhor lucro líquido histórico nesse trimestre, de 511 milhões de reais, resultado do cenário favorável em relação aos preços de alumínio praticados. Bem, no slide 11, eu vou falar um pouquinho dos investimentos da CBA. Então, nesse TRI, 55% do nosso CAPEX já se refere a projetos de expansão e modernização, em linha com a expectativa de crescimento da companhia a partir de 2022. Os projetos seguem o ritmo previsto no IPO, apesar da volatilidade do mercado. Um destaque nesse trimestre é o religamento da Salas Fornos 3, projeto que antecipamos de 2023 para 2022. Então, nesse projeto, nós já temos as 78 cubas operando e a finalização da modernização desses fornos está prevista para terminar no final do terceiro trimestre de 2022. Então, ao final do terceiro TRI, este projeto já vai ter sido entregue. Em abril, também foi aprovado pelo nosso conselho o religamento das Salas Fornos 1. O startup é previsto para 2025, desculpa. E o projeto de modernização da tecnologia das Salas Fornos já está contratado e com o início das obras escalonado. O startup progressivo será entre 2023 e 2025. No próximo slide, eu vou falar do fluxo de caixa livre da empresa.
Então, indo para o slide 12, a geração de caixa pré-dividendos foi de 176 milhões de reais, já incluindo os investimentos previstos. O capital de giro foi influenciado pela interrupção da atividade de trading de lingote, usualmente com prazos de pagamentos mais longos, mas que está menos atrativa no cenário atual de preços e prêmios. Outro impacto relevante foi o aumento do saldo de estoques, decorrente do aumento do preço dos insumos e aumento do giro médio do estoque no período devido à redução do volume de vendas de transformados. Por fim, é importante ressaltar que nesse trimestre o impacto do caixa do hedge estratégico foi de 18 milhões de reais. Esse hedge parou de ser executado pela companhia em junho de 2021 e os contratos vigentes se encerraram em maio de 2022. No slide 12, eu vou falar do perfil de endividamento da CBA. Então, indo para o slide 13, a dívida da CBA continua majoritariamente denominada em dólar, 88%, incluindo o contrato de swap do financiamento junto ao BNDES de taxa em IPCA em reais para taxa fixa em dólar. As disponibilidades de aplicações financeiras atingiram 1,5 bilhão de reais em junho de 2022, sem considerar ainda a linha de crédito rotativo disponível para saque no total de 100 milhões de dólares, com vencimento em 2026, que fortalece ainda mais a nossa posição de liquidez, considerando o prazo médio da dívida de aproximadamente 4 anos. A dívida líquida totalizou 1,4 bilhão de reais e a alavancagem financeira da CBA, medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA ajustada dos últimos 12 meses, manteve-se estável em 0,68 vezes em junho de 2022, finalizando o trimestre com uma estrutura de capital confortável. Muito bem, pessoal. Agora eu vou convidar o Ricardo para falar sobre os destaques de ESG com vocês. Obrigado a todos e nos vemos de novo no Q&A. Obrigado, Luciano. Em ESG, nós tivemos, como nós temos falado, nós temos o ESG totalmente incorporado na gestão, na cultura da CBA, com metas para os executivos, e nós temos caminhado forte para atingir nossos objetivos, nossas metas para 2030. Tivemos evoluções tanto ambiental como social e governança nesse trimestre. Falando, em primeiro lugar, sobre o ambiental, nós tivemos a nossa meta de redução de emissões de carbono aprovada pelo Science Based Target. A CBA é a primeira produtora de metal primário do mundo a ter o seu compromisso de redução de emissão de gás de efeito estufa validado por esse movimento, que é um movimento liderado pelo CDP, pelo Pacto Global da ONU, pelo WWF, e está alinhado ao Pacto de Paris. Nós também fizemos a adesão ao movimento de ambição Net Zero, iniciativa do Pacto Global da ONU, que tem como objetivo engajar as empresas a reduzir emissões de gás de efeito estufa, muito alinhado ao ODS 13 de mudanças climáticas, né? E avançamos no nosso projeto Reflora. Na verdade, lançamos nosso projeto Reflora em junho de 22, com o primeiro plantio de 460 mudas nativas em Iraí. E vamos estender esse plantio para 15 mil mudas ainda nesse ano. E o projeto Reflora é um projeto que visa a recuperação de ecossistemas, matas ciliares, que é um projeto social e ambiental, que a gente gera atividade local para pequenos agricultores, principalmente, e também geramos um impacto de captura de carbono e crédito de carbono com esse projeto. Indo para o próximo slide, nós tivemos evoluções importantes na parte social. A CBA atingiu 16,4% de mulheres no quadro da companhia, versus 15,3% no primeiro trimestre de 22. Isso é uma evolução relevante para um trimestre. E na liderança, nós atingimos 20% já de mulheres, versus 19% no primeiro trimestre. Realizamos um censo de diversidade para entender a percepção dos empregados e empregadas em relação à diversidade, equidade e inclusão. E nós lançamos o Ser Família, que é o novo programa de parentalidade da CBA, com benefícios para os diversos modelos de família, sem distinção de gênero, orientação e afetivo sexual. Ficamos animados com o censo que nos mostrou uma evolução da CBA em termos da diversidade, se sentir mais à vontade dentro da empresa, se sentir envolvida, e, de fato, a gente começa a caminhar para ter, de fato, não só a diversidade, como a inclusão. Na parte de governança, nós recebemos o prêmio
de melhores de SG 22, na categoria Mineração, Metalurgia e Siderurgia, dado pela revista Exame, esse prêmio, e progredimos no nosso programa de suprimento sustentável, que a gente já vem trabalhando na estruturação robusta desse programa nos últimos 2 anos, que visa influenciar a cadeia que nos atende, do alumínio. E nesse trimestre nós conseguimos completar 100% dos fornecedores estratégicos já homologados em requisitos sustentáveis, que é um passo importante para que com o tempo a gente vá monitorando, acompanhando e trabalhando em conjunto com os nossos fornecedores na evolução da sustentabilidade do ESG, né? Expressa pelo ESG. E mantivemos a nossa classificação A no MSCI, no rating MSCI, que também é muito importante em termos de nos mostrar como estamos. Indo para o próximo slide. Bom, aqui é basicamente um resumo do que eu e o Luciano falamos até agora, né? Em termos de principais mensagens. A primeira delas é os fundamentos do mercado de alumínio continuam firmes, com perspectiva de déficit e baixo nível de estoque. O nível de estoque no alumínio no mundo hoje está em níveis bastante abaixo do que se considera o nível mínimo, que seriam 50 dias. E o alumínio está em quase todas as aplicações, é um dos principais metais do mundo de baixo carbono, né? Ele está na aplicação de painéis solares, carros elétricos, linhas de transmissão, etc. A inflação de custo ela é relevante para a indústria, todos nós estamos sentindo inflação de custo, tanto pessoa física como jurídica, mas a CBA tem um pouco mais de robustez para a inflação de custo por ser integrada, desde a bauxita até a produção de produtos laminados e extrudados. Nós temos nossa própria bauxita, nossa própria alumina e nossa própria geração de energia elétrica, o que nos dá um pouco mais de robustez para um momento de inflação alta. Os resultados do trimestre mostraram uma sólida performance financeira, como nós apresentamos aqui, e os projetos de modernização e expansão ganharam tração, né? Conseguimos antecipar a linha 3, né? Que era prevista para o ano que vem, nós antecipamos para esse ano, e estamos trabalhando nos demais projetos, todos em linha com o prometido no IPO. O Luciano já comentou sobre isso. E os avanços que eu acabei de citar em ESG, fortalecendo o nosso compromisso de ser um produtor de alumínio de baixo carbono, contribuindo para soluções nessa área para o mundo. Bom, agora eu vou passar para a Amabile, então, para a gente começar o nosso Q&A. Obrigada, Ricardo. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. E para participar do Q&A, os participantes podem enviar suas perguntas pelo chat ou levantar a mão pelo Zoom, que abriremos o áudio para que possa fazer a pergunta diretamente ao Ricardo e ao Luciano. E a primeira pergunta vem do Caio Grener, do BTG Pactual. Por favor, Caio, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Tem 2 perguntas aqui do meu lado. Queria começar falando sobre prêmios. Acho que a realização de prêmios de vocês foi uma surpresa bem positiva para a gente. Acho que tanto em primários quanto em transformados, o prêmio que a gente calcula, né, veio mais forte que a gente estava esperando. E confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para entender quanto disso é, de fato, a melhoria de prêmios ou só o efeito de lag de preços, né? A gente não consegue ter um pouco de dificuldade de determinar quanto que é cada um desses. Queria entender se vocês podem ajudar a gente um pouco mais a entender essa quebra para o segundo TRI, e também olhando para o terceiro TRI, olhando para frente, a gente vem acompanhando que a Rotterdam caiu um pouco na ponta, estava um patamar bem elevado, e como que a gente pode esperar para vocês esses prêmios para frente? Talvez se vocês puderem quebrar entre primários e transformados, seria ótimo. E a segunda pergunta em demanda, pessoal, a gente viu uma performance de volumes muito abaixo do esperado para o primeiro semestre, né? Vocês comentam bastante sobre isso, comentaram sobre os motivos de redução de demanda da construção, consumo um pouquinho pior, mas eu queria explorar um pouco mais a expectativa de vocês para o segundo semestre, né? Porque se a gente analisar o nível de vendas de vocês dos primeiros semestres, para primários e para transformados, só olhando para esses 2 segmentos, vocês estariam num patamar de 350 mil toneladas para o ano. É mais ou menos isso que vocês estão enxergando, olhando para 2022? Se vocês puderem, então, compartilhar com a gente como é que está
também a entrada de pedidos para os próximos meses, o que você já tem de visibilidade, né? Quais setores agora mais na ponta, né? Olhando mais para frente, que estão chamando a atenção de vocês, tanto para cima quanto para baixo. E também um último ponto, como que vocês estão olhando, como que se encaixa o ramp-up da Sala Forno 3 nesse ambiente de demanda um pouco mais fraca, né? O que pode se fazer com esses volumes? Pode virar exportação? Vocês vão acabar reduzindo a utilização em alguma outra sala que hoje tá operando em cheio? Então, eu queria entender um pouco dessa dinâmica de volumes por completo. Se vocês puderem me ajudar, agradeço bastante. Obrigado. Claro, Caio. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá, só organizar a resposta aqui. Em relação aos prêmios, cara, assim, a gente segue os prêmios de mercado, tá? Então, de fato, a diferença talvez na conta de vocês, o que a gente acaba mostrando é pelo lag, e o lag não tem uma fórmula, vamos dizer, perfeita. Ela tem uma tendência, é aquilo que eu sempre explico, mas só para relembrar, a maior parte das vendas, elas estão relacionadas ao mês anterior, né? A média de preços e prêmios do mês anterior, mas tem uma parcela das vendas que é o trimestre anterior ou quadrimestre anterior, em média, 45 dias talvez é um bom número, tá? Ou seja, é a média, e não é um 45 dias também perfeito, porque às vezes você tem vendas concentradas no final do mês, que puxa um pouquinho essa média, então por isso que, como eu falei, não é uma ciência perfeita, mas a diferença, e a gente fez a conta, tá, também, até para ajudar vocês, então, a diferença entre a conta que vocês fazem e o preço de fato, o prêmio de fato que a gente tem aqui, é muito pelo lag, tá? Então, é isso que explica a diferença, mas olhando, e obviamente o mix de produtos, né? Então, também tem uma questão de quanto a gente está vendendo de cada produto e quanto cada produto tem de prêmio no mercado, isso influencia este prêmio médio que a gente consegue calcular pelos nossos números. Mas é isso, a gente segue a tendência, vocês viram os gráficos ali, assim, a gente está num momento interessante de prêmios. Nós, esse ano, temos algumas vendas, até pela redução de vendas que a gente tem mostrado, tem algumas vendas spot, e aí as vendas spot, naturalmente, com um mercado com prêmios em alta, você consegue vender com prêmios mais altos, né? Então, neste último TRI, dois fatores principais, né? As exportações, que continuaram, né? A gente fez exportações no primeiro TRI, no segundo TRI também tivemos exportação para compensar a parte dessa perda na venda no mercado interno, mas também nós vendemos lingote no mercado interno, no mercado spot, tá? Que basicamente é uma substituição de importação, né? Aquele volume que não é recorrente em contrato e tal, mas que na prática a gente acaba performando num bom resultado pelo prêmio spot do mercado. Então, fechando a parte de prêmios, Caio, é isso. Quer dizer, de fato, lag, a gente talvez possa buscar maneiras de trazer mais informações para vocês terem uma visibilidade melhor desses números, tá? No caso da demanda, assim, a visibilidade para nós ela ainda é limitada. Acho que diria que o primeiro e o segundo TRI, eles têm comportamentos muito similares em relação à demanda brasileira. Lembrando que o primeiro TRI tem o mês de janeiro, que é um mês naturalmente pior, né? Então, o restante foi mais ou menos parecido. Então, na nossa expectativa, a gente deveria seguir o mesmo ritmo. Mas você fez uma menção de uma conta que você fez. Na nossa visão, a gente tem alguns fatores, né? A gente tem naturalmente uma sazonalidade aqui, e que não é assim, um volume relevante, mas ela é importante, tá? Ou seja, no segundo semestre, normalmente você tem uma demanda maior para alguns segmentos, especialmente para aqueles que se preparam para o verão, né? Então, embalagens, produtos de consumo e outros começam a comprar agora no segundo semestre para que os nossos clientes produzam os produtos que vão ser vendidos no verão no Brasil. Então, tem uma certa sazonalidade. Mas, além disso, de fato, a gente teve um primeiro semestre abaixo da expectativa, e aí mas da maneira como a gente olha aqui, Caio, alumínio líquido, a gente sempre está produzindo a plena capacidade, tá? E isso não muda, e aí, naquela sua terceira pergunta da Sala 3, isso também não muda para a Sala 3, ou seja, a Sala 3 segue o ramp-up de produção, e ela vai atingir a capacidade em algum momento desse segundo semestre, e a partir dali a gente segue num ritmo de 380 mil toneladas, quase que sem grandes mudanças. Mas o que muda para nós, quer dizer, ou seja, a produção de alumínio líquido ela continua estável e entra na capacidade. O que muda para nós é na função, né, na etapa seguinte. É o quanto nós adicionamos de sucata nesse mix todo, e obviamente que isso vai depender da demanda. Então, até para exemplificar um pouco do que aconteceu no primeiro semestre, com essa redução que nós tivemos de vendas, especialmente de tarugos e também de chapas, esses são os dois produtos do portfólio da CBA que mais levam sucata na composição, naturalmente, tá? Não é uma decisão nossa de negócio, é que eles naturalmente levam mais sucata na composição. Então, quando você tem uma redução no volume de venda desses produtos, naturalmente você tem uma redução da adição de sucata no mix e, portanto, também uma redução de volume de produção, mas não nas salas fornos
e sim na fundição, tá? Então, esse é um pouco da explicação dessa redução de volume desse último semestre e do último TRI também. Mas, de qualquer maneira, olhando para o restante do ano, e continuando como a gente veio performando em termos de vendas, é natural que a gente busque alternativas para vender o adicional de estoques que a gente tenha. Lembrando que no estoque desse último TRI, o principal impacto não foi volume, tá? Ou seja, tem sim um pequeno volume de estoques, mas o principal impacto foi preço, ou seja, os custos dos estoques aumentando, tá? Então, isso que fez esse efeito no nosso estoque. Mas, olhando para frente, é natural que, em não conseguindo colocar a venda no mercado interno, a gente busca exportação. E, no limite, a exportação do lingote, que é a commodity, e que naturalmente seria o produto com a pior margem, mas ainda assim você tem o mercado externo como uma alternativa para nós, tá? Então, essa é a maneira que a gente visualiza, tá, Caio? A gente, eventualmente, pode ter um volume menor comparado com o ano passado, mas é por esse fato que eu te falei de eu estar produzindo, nós estarmos produzindo neste momento produtos ou um mix de produtos que leva menos sucata, e que por isso você acaba tendo um volume total menor de produção. Maravilha, Luciano, obrigado. Obrigada, Caio, pela pergunta. A próxima pergunta vem do André Vidal, da XP Investimentos. Por favor, André, pode prosseguir. Não te escutamos, não sei se você está no mudo. Talvez esteja no mudo. Oi, André, você nos ouve? Próximo, Amália, a gente volta para o André. Combinado. A próxima pergunta, então, temos aqui mais uma pergunta por áudio também. A próxima pergunta vem do Daniel Sasson. Daniel, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me escutar? Sim. Boa, legal, obrigado pelas perguntas, parabéns pelos resultados. A minha primeira pergunta em relação, é um pouco mais macro, talvez, se vocês puderem compartilhar conosco a estimativa de eventuais fechamentos de capacidade de smelter na Europa, caso os preços de energia continuem a subir na região, né? A gente está vendo aí riscos, né, mais altos, riscos maiores de uma crise energética, principalmente com a aproximação do inverno e eventuais impactos que isso poderia trazer aqui para o supply demand de alumínio no mundo. Eu agradeço. E em relação aí, talvez aos projetos, né, de retomada, de religamento das salas Fornos 1, que vocês estão esperando para 2025, alguma possibilidade de antecipar isso? De repente uma questão, uma capacidade operacional mesmo, para eles só serem religados daqui a 3 anos, ou também reflete uma preocupação da CBA, eventualmente com oferta e demanda no Brasil, né? Não querer colocar tanto produto no Brasil assim, a ponto de repente atrapalhar preços ou prêmios. E por fim, ainda nessa parte de expansões, se vocês tiverem algum update para dar para a gente do projeto de Bauxita, o projeto Rondon, eu agradeço. Obrigado, pessoal. Daniel, eu vou começar respondendo a segunda e a terceira pergunta, e o Luciano depois fala sobre a questão da Europa. Na segunda pergunta, a previsão de voltar com a Sala 1 em 2025 não tem nada a ver com perspectiva de mercado ou qualquer limitação ou preocupação desse tipo. É o tempo que a gente precisa, porque nesse caso da volta da Sala 1, não é simplesmente reformar e voltar com os fornos em operação. Nós também precisamos implantar alguns projetos de desgargalamento na nossa cadeia para aumentar a capacidade da nossa refinaria de alumina, porque hoje em dia nós produzimos uma alumina de qualidade bem melhor, o que fez baixar um pouco a produtividade da nossa refinaria, porém com uma alumina de uma qualidade bem melhor, que permite o upgrade de tecnologia dos nossos fornos, permite uma produção com maior eficiência, e com isso nós temos que fazer um desgargalamento, um projeto de tecnologia que a gente vai conseguir produzir mais na nossa refinaria para garantir o suprimento de alumina para a Sala 1.
além de outros projetos de desgargalamento periféricos que nós precisamos fazer, além da reforma de forno e modernização do forno. Por isso que esse projeto está demorando um tempo maior, principalmente se você comparar com o da Sala 3. A volta da Sala 3 nós conseguimos antecipar para esse ano e não teve nenhum problema em fazer isso, porque a gente não precisava de nenhum investimento de periféricos, de áreas de suprimento para a Sala Fornos, do tipo que eu falei agora, né? Então, esse é um ponto do projeto da Sala 1. Nós não podemos dizer que a gente pode antecipar. Evidentemente, para qualquer projeto que a gente faz, se a gente tiver condições de antecipar, a gente tenta antecipar, mas não temos a menor condição de dizer que dá para antecipar, porque tem todos esses projetos de desgargalamento que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Com relação ao projeto Rondon, a situação não mudou, ele é um projeto que a gente ainda está trabalhando no FEL 2, perspectiva de terminar o FEL 3 no ano que vem, e nesse meio tempo a gente tem procurado parceiros para investimento no projeto, ou parceiros ou empresas que se interessem pelo off-take de bauxita desse projeto. É um projeto que, para a gente fazer, a gente precisa ter parceiros para que a gente não tenha o risco de mercado de bauxita, né? Nós precisamos ter parceiros que ou investam com a gente, mas particularmente que tenham interesse no take de bauxita, para que o projeto seja um projeto provedor de bauxita para quem, de fato, precisa e ele fica um projeto mais robusto, né? Então, não mudou. O que eu estou comentando agora é o que a gente tem falado com relação ao projeto Rondon, né? E vou passar, então, Luciano, para você, para falar sobre a questão da produção da Europa. Claro, obrigado, Ricardo. Obrigado, Daniel. Assim, dos fechamentos, assim, a única informação que a gente tem aqui, que é da CRU, na Europa, seria uma redução potencial de talvez 400 mil toneladas, Daniel. Ou seja, pensando na produção europeia sem a Rússia, né, 3,8 milhões de toneladas, acho que o ano passado iria para 3,4. Mas, obviamente, que isso ainda é um potencial. Nos Estados Unidos, a gente não tem essa visibilidade, mas na prática, acho que talvez a principal mensagem aqui, Daniel, é a seguinte: os volumes não seriam expressivos, tá? Não é algo que faz, vamos dizer, uma diferença muito grande na indústria. É muito mais, talvez, que poderia colocar algum sentimento no mercado de redução, né, de demanda, mas a gente sabe que a China tem capacidade de colocar mais capacidade no mercado se for necessário. Então, é isso, quer dizer, é muito mais um impacto para as regiões, né, e, obviamente, que a venda nessas regiões e um sentimento de mercado, mas, de fato, para impactar o balanço, ainda não seriam volumes relevantes, pelo menos na nossa visão aqui. Tá? Perfeito. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luciano. Imagina. Obrigada, Daniel, pelas perguntas. A próxima pergunta aqui vem pelo chat, da Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI. Uma das primeiras perguntas aqui é se puderem comentar a expectativa de rentabilidade para os próximos trimestres, dadas as pressões de custo, e qual a expectativa de volume de alumina nos próximos trimestres. E a última pergunta, quanto foi a exportação nesses trimestres e se estão trabalhando com maiores níveis para o terceiro trimestre? Obrigado, Isabela. Acho que eu posso responder as três, Ricardo. Em relação à margem, claro que a gente não dá o guidance, e ela depende muito, obviamente, dos preços, né? Isso a gente não tem como prever, mas talvez o que a gente possa comentar, Isabela, são a respeito dos custos, né? Que é o que nós conseguimos controlar. A gente mostrou nesse trimestre esse aumento no CPV, mas também tem um aumento importante no cash cost do alumínio líquido, que vocês conseguem ver nos nossos números. E até o momento, a gente tem feito compras de alguns insumos. Aí eu vou citar alguns, principalmente soda cáustica, o gás natural, o coque e piche, por exemplo, em preços maiores. Então, isso naturalmente se reflete em custos maiores, tá? Então, é isso. Quer dizer, a gente aqui tem uma operação competitiva, como a gente falou, a gente é menos impactado do que a média de mercado, justamente pelo fato de sermos integrados. Uma boa parte do nosso custo está atrelado à inflação, mas tem esses 4 insumos que são os principais que nós compramos, que aí a gente segue a mesma tendência que impacta o mercado como um todo. Na questão da alumina, então, foi uma boa pergunta, tá? Porque isso a gente normalmente não dá essa visibilidade. Então, nós temos um take de alumina da Alunorte, a nossa participação ali por volta de 3%. Então,
é um volume de alumina para o ano ao redor de 200 mil toneladas. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, depende muito da produção deles lá. E para o ano, a gente tem este volume garantido, mas não necessariamente com volumes estáveis nos trimestres, tá? Então, é por isso que a pergunta é boa, porque na prática, a gente depende muito da otimização deles, da produção e venda, tá? Então, a gente sabe que vai receber o volume no ano. Claro, tem embarques mais ou menos previsíveis, mas às vezes, para otimizar a produção lá, a gente acaba acelerando ou atrasando um embarque ou outro. Foi o que aconteceu neste trimestre, né? Tinha uma venda nossa, né? Um take nosso que seria vendido previsto para julho, que foi adiantado para junho. Mas, na prática, no primeiro semestre, nós já vendemos 130 mil toneladas desse nosso take. Falta aí o restante para algo próximo a 200 mil toneladas para o restante do ano. Então, um resultado um pouquinho menor. A terceira pergunta, não estou me recordando aqui, Amável. Você pode refazer? Claro. A terceira pergunta é quanto à exportação nesses trimestres, né? Se a gente como foi o nível e como a gente está vendo para o terceiro tri. Acho que são dois fatores aqui, né? Elas não são assim, excessivamente relevantes, elas são de fato marginais para a gente fechar alguns gaps. E nesse segundo tri foram menores do que no primeiro tri, porque nós tivemos uma demanda maior de lingote no mercado interno, nós vendemos no mercado spot, né? E a rentabilidade do lingote no mercado interno ela é melhor do que a exportação dos produtos, mesmo produtos de valor agregado. Então, a gente fez esse pequeno trade-off. E para frente, acho que, como eu falei, como a gente tem uma expectativa de que o mercado continue mais ou menos como está, vai depender muito da demanda interna de lingote, né, desses lingotes no mercado spot, que normalmente são aqueles lingotes que já são importados, né, pelo mercado, então é uma substituição de importação pelo fato do Brasil ser deficitário em lingote. Mas eu diria que é natural que a gente permaneça nos mesmos níveis, mas pode ser que a gente tenha mais exportação no segundo semestre, se de fato a gente tiver um excesso de estoques, tá? Em volume de estoque pelo fato de ter algum impacto em vendas. Então, o que a gente quer é que o volume do ano esteja em linha com aquilo que nós prevíamos, o que nós temos de produção. É claro que a gente mantém um volume de estoque sempre, um estoque de segurança para a maior parte dos produtos e também materiais em processo, mas na nossa visão, tendo um excesso de estoque, a gente pode exportar mais. Aí, como eu falei, é uma alternativa de exportação no limite ali pelo lingote, que é a commodity, que sempre vai ter um mercado de destino em algum lugar do mundo. Obrigada, Luciano, pela resposta. Obrigada, Isabela, pelas perguntas. Temos aqui mais algumas perguntas pelo chat. Vem do André Vidal, da XP. A primeira pergunta é com relação ao custo dos contratos de compra de energia. Ele comenta que apresentou uma ligeira queda frente ao trimestre passado e questiona, né, o que explica essa queda e o que pode ser esperado nessa linha para o terceiro e quarto trimestre. Obrigado pela pergunta, André. Até complementando a pergunta da Isabela, que eu acabei não falando do custo de energia, tá? Falei do custo dos insumos, não falei do custo de energia. Bom, aí, André, acho que é simplesmente uma questão de sazonalidade e mix, tá? Talvez de algum outro contrato que a gente tinha mais barato, mais caro, que impactou, mas os contratos em si não tiveram grandes mudanças. Tem um reajuste dos contratos, tá? Que acontece uma vez por ano e alguns deles acontecem agora, em junho, tá? Então, é algo que a gente normalmente todo ano com o mesmo comportamento. E no custo de energia da CBA, e pensando na CBA toda, tem aquele comportamento que eu já mencionei algumas vezes, mas vale a pena reforçar. Pela sazonalidade das chuvas no Brasil, né, da geração de energia no Brasil, e na CBA é a mesma coisa, nós geramos mais energia nas nossas usinas no primeiro tri, um pouco menos no segundo tri, mas ainda uma geração importante, e nós geramos menos energia no segundo semestre, porque é o período seco aqui no Brasil, né? Então, tem essa sazonalidade, e isso se reflete no nosso custo de energia, porque normalmente o custo de energia ele é mais baixo no primeiro trimestre, porque você tem uma geração maior das usinas próprias, e você tem, no segundo semestre, um custo maior, naturalmente, porque você tem uma menor geração das usinas próprias e um maior consumo desses contratos que nós temos de longo prazo, né? E aí, para esse ano, o comportamento é o mesmo, ou seja, é esperado que a gente tenha, nesse segundo semestre, custos maiores por este motivo, né? Porque as nossas usinas já geraram uma parcela expressiva de energia no primeiro semestre, e no segundo semestre, naturalmente, não gerarão, então a gente vai usar os contratos para nos suprir da nossa necessidade. E, além disso, o que tem para esse ano é que
nós estamos restartando a sala 3, né, e ela tem um consumo adicional de energia, e o consumo adicional de energia desta sala 3 vem desses contratos também que nós temos. Então, na prática, você tem um consumo maior de energia, que também é mais impactado por contrato, tá? Que são em preços maiores do que os nossos próprios custos de energia. Um pouco essa dinâmica, mas da tua pergunta, André, não tem nada de expressivo que vale a pena mencionar nos contratos, tá? Eles seguem um padrão de correção, que é uma vez por ano, alguns contratos IPCA, alguns contratos em mix de IPCA e GPM, alguns contratos têm também a variação cambial embutida, tá? Luciano, temos aqui mais uma do André na sequência. Ele gostaria de entender um pouco do comportamento das despesas administrativas, que é uma linha que tem bastante variabilidade tri a tri. Ele comentou que no primeiro semestre de 2022 teve um aumento de 30% versus o primeiro semestre de 2021. E ele quer entender o quanto disso é estrutural e o que pode ser conjuntural, né? Talvez pela aquisição da Lux ou outros não recorrentes. Então, a pergunta dele é, poderiam talvez passar uma estimativa do que seria uma despesa administrativa anual recorrente? Obrigado pela pergunta, André. A gente não tem essa estimativa agora para passar, mas a gente vai buscar uma maneira de dar mais visibilidade disso para vocês, tá? É um pouco de tudo que você comentou. Eu acho que, primeiro, teve um aumento de estrutura na CBA desde o IPO, e é natural que fosse assim, num reforço, por exemplo, dos times de contabilidade, de controles internos, e todo, vamos dizer, tudo que vem junto com o fato de sermos uma empresa aberta. Tem também uma questão de serviços, talvez essa variabilidade que você vê nas nossas despesas gerais, ela está mais na linha de serviços do que na linha de mão de obra, tá? Porque são serviços que são contratados por ano, mas depende muito da execução desse serviço. Então, eu sei que no segundo TRI a gente teve impacto de alguns contratos de serviços que foram colocados ali, mas não significa que a gente vai continuar com isso para frente, tá? E o terceiro ponto é isso, quer dizer, você ao consolidar também a Lux e outras operações, você naturalmente tem uma adição de custos, tá? De novo, eu não tenho uma resposta para você, André, mas a gente vai buscar uma maneira de deixar uma visibilidade melhor para vocês nesses itens de custo, tá? Obrigada, Luciano, pela resposta. Obrigada, André, mais uma vez pelas suas perguntas. Temos aqui mais uma pergunta pelo áudio. Vem novamente do Caio Grener, que gostaria de fazer um follow-up. Por favor, Caio, pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigado pela oportunidade da terceira pergunta. Só para fazer um follow-up rápido na pergunta da Isabela sobre custos. Luciano, para o segundo semestre, ou até para o terceiro tri, se você puder, o que vocês estão esperando em termos de variação do custo do smelter? Porque, assim, eu não sei se você chegou a comentar sobre a expectativa de vocês especificamente, mas só para entender um pouco das grandes variáveis, né? Tem muito custo dessas commodities que vocês têm como input que parecem já ter chegado num pico, algumas outras já ainda parece que estão subindo. Então, só para entender, você ainda está esperando inflação de custo para o terceiro e para o quarto TRI, ou a gente já pode entender que, pô, segundo trimestre foi um pico, deveria ficar relativamente estável para frente? Aí, e de novo, tocando nessas grandes variáveis de vocês, nessa parte de energia, que você até já comentou, pensando na alumina e pensando na pasta Nord, que você puder comentar um pouco sobre cada uma delas e a expectativa geral para o terceiro TRI até para o segundo semestre ajudaria bastante. Obrigado. Bom, obviamente que o número a gente aqui não dá o guidance, mas um pouco para vocês entenderem o conceito, né? O da energia foi um pouco do que eu comentei, né? Então, naturalmente, o custo de energia do segundo semestre ele é maior do que o do primeiro semestre, pelo fato de nós não estarmos gerando nas usinas, então vocês deverão ver isso nos nossos números. A alumina, o primeiro ponto, né? A alumina, ela, no nosso caso aqui, né, ela depende do custo da bauxita, que no nosso caso é interno, né? Nós produzimos a própria bauxita, mas tem um custo de frete. Esse custo de frete ferroviário, né? A gente traz a bauxita via ferrovia até a nossa fábrica, mas ele é impactado pelo preço dos combustíveis, principalmente, né? Então, a principal relação que a gente tem com esse preço de frete aí depende muito da dinâmica deste mercado. Mas, além disso, além da bauxita, tem a soda cáustica que eu comentei e o gás natural. Depende muito do comportamento desses insumos, Caio, porque, na prática, a nossa visão aqui é que, esses insumos vieram aumentando de preço. Não sabemos como é que vai ser pela frente, mas não nos parece que tem uma redução aqui, tá? Então, só por isso, você já teria um impacto em custos acima. Por quê? Aí vem pelo giro do estoque e aquele ponto que eu falei de que você, quando compra uma matéria-prima mais cara,
até essa matéria-prima mais cara impactar o CPV da CBA, especialmente aquelas matérias-primas que entram no começo da cadeia, que é o caso da alumina, né, a soda cáustica e o gás, são alguns meses, né? Então, o custo que nós temos, vamos dizer, cash, né, dos últimos trimestres, é o que impactaria o nosso CPV nos próximos trimestres, por esse lag que você tem entre você comprar e isso impactar o seu CPV. Então, por isso que, na nossa visão, algumas dessas matérias-primas ainda não atingiram o pico, tá? E olhando para os salas fornos, para o custo da pasta, que foi a outra pergunta, é a mesma coisa. Ali, o principal é o coque, tá? Acho que o coque é o que mais cresceu. Ele tem muita relação com o petróleo, né? Com, vamos dizer, a dinâmica do mercado de petróleo. E de fato, vamos dizer, o que vai acontecer com esse insumo depende muito do que vai acontecer com toda essa crise energética no mundo, né? Não dá para prever. A gente aqui, o que a gente tem de informação é que a gente veio comprando o coque a preços maiores e isso, naturalmente, impacta o nosso custo. Então, por isso que, na nossa visão, a gente é um pouco mais cauteloso, tá? Porque eu diria que a gente já tem muita incerteza no mercado, tá? Dá um call de que algumas matérias-primas pararam de subir, ainda talvez na nossa visão que é prematuro. Prematuro porque ainda existe muita incerteza em relação ao que pode acontecer, não só no Brasil, mas no mundo também. Beleza, Luciano, ajudou sim, obrigado. Obrigada, Caio, mais uma vez pela pergunta. Temos aqui mais uma pergunta pelo chat, e ela vem do Leonardo Neratica, do Bank of America. A pergunta é em relação à estratégia de trade de lingote. Dado o outlook de demanda que já comentamos, se eles devem continuar vendo volumes reduzindo, né, nesse business daqui para frente, ou se podem eventualmente ver uma retomada dessas vendas. Pergunta, Leonardo. Eu diria que talvez de maneira marginal. Qual o ponto? O Brasil é um net importador de alumínio e tem um mercado relevante e que cresce, né? Mas tem também um aumento de oferta que potencialmente vem de alguns concorrentes nossos até o final desse ano. Então, na prática, o Brasil pode continuar deficitário, depende muito do mix entre vendas no mercado interno de quem produz alumínio no Brasil versus exportações. Então, a gente sabe que muitas das empresas, como nós também, exportam, então não necessariamente toda a produção interna fica no mercado interno, apesar de que para nós o nosso foco sempre foi o mercado interno. Então, eu diria que eu não espero para frente exportações em níveis tão altos, trading de lingote em níveis tão altos quanto foram no passado, mas existe uma demanda que eu diria que é cativa, que é o seguinte: muitos clientes nos pedem produtos com conteúdo importado. Então, isso eventualmente pode acontecer no futuro, mas, de novo, são volumes marginais, tá? E mesmo que, vamos dizer, você tenha uma equação de preços e prêmios que justifique a gente, de fato, só fazer um trade de lingote, eu diria que a gente tem, depende muito de como vai se comportar essa equação brasileira, né? De quanto eu tenho de demanda, quanto eu tenho de oferta e quando essa oferta fica no Brasil, quando essa oferta vai para fora. Então, por isso que eu acho que não tem uma resposta, vamos dizer, 100% segura para você, mas a gente acha que é mais ou menos isso. Ou seja, para frente, sim, podemos voltar a fazer tanto a importação de lingote para uso próprio, para produzir esses materiais de conteúdo importado, quanto para trade de lingote, mas talvez em volumes menores do que foram no passado. Obrigada, Luciano, pela pergunta. Bom, pessoal, lembrando a todos aqui que para fazer a pergunta por áudio, basta levantar a mão pelo Zoom ou enviar suas perguntas diretamente pelo chat. Bom, pessoal, não havendo mais perguntas, eu passo a palavra agora para o Ricardo Carvalho, que irá fazer as considerações finais. Agradecemos a participação de todos. Obrigada, Ricardo. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Bom, obrigado a todos pela participação na nossa videoconferência de resultado. Aproveito para convidar a todos para o nosso CBA Day, no dia 5/10. Está aí na tela, save the date. Não percam o nosso CBA Day, será um prazer tê-los com a gente no CBA Day. E muito obrigado por toda a participação aqui hoje. As perguntas foram muito ricas, com conteúdos muito bons, o que nos permite dar mais informações e mais esclarecimentos para vocês. Obrigado a todos e todas.